Fala pessoal, começando mais um Papo com Futebolês aqui nos estúdios Navega da TV Jangadeiro. É sempre um prazer ter você junto com a gente. Aquele pedido de amigo, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque como a gente sempre fala, Papo com Futebolês é um papo de alto nível e hoje a gente está recebendo mais do que só um grande personagem do futebol cearense. A gente está recebendo um que tem um emblema pesadíssimo, meu amigo, que enverga esse símbolo com muito orgulho, né, para todos nós aqui do nosso estado. Caião, não é você por enquanto, né? Você ainda não está envergando o escudo da FIFA. Eu tô gostando do teu vocabulário. Envergando, você andou lendo alguma coisa dos anos 50 essa semana. Tudo bem? Tudo ótimo, Renato, mas o convidado é de altíssimo nível. Hoje é padrão FIFA. Padrão FIFA. Literalmente. Né? A gente está com o Nailton Oliveira. Pra gente é uma honra ter você aqui, né? Como eu fiz questão de falar na abertura, são pouquíssimos os que vão para a FIFA e cearense mais ainda, né? A gente tem o grande Dacildo Mourão, que é talvez a grande referência cearense na arbitragem, né? O que ganhou pelo menos mais proporção. E tem você, né? Que hoje está nesse patamar. Então a gente fica muito honrado de ter você aqui junto com a gente para a gente conversar um pouco da sua trajetória, da sua carreira. Oi, Renato. Opa, Caio, tudo bem? É uma satisfação, né, poder falar esse bate-papo bem descontraído sobre a arbitragem, sobre o futebol, sobre os acontecimentos, né, sobre o que a gente passa nos bastidores. E antes de iniciar o nosso bate-papo, uma lembrança aí para que vocês possam... Aí aqui é padrão FIFA, literalmente também, viu? Tem racha hoje, né? Pra você, ó, cartão amarelo. A gente vai fazer cartão amarelo e cartão vermelho hoje. Isso aqui pode virar um quadro, viu? Claro. Isso aqui é uma boa vai virar um quadro pra gente fazer. Isso aqui vai virar... Pra que a gente dá cartão amarelo ou vermelho a cada semana. Exatamente. Não gostei, cartão amarelo pra você. Vai embora. Nailton, cara, por que árbitro fala tão pouco? Queria ouvir mais os árbitros, assim. É um assunto que talvez mais se fale hoje. Pô, termina o jogo, por que o árbitro não pode falar? É uma recomendação? Vocês gostariam de expressar mais? Ou você não pode também falar muito? Por que começar logo com esse assunto, cartão amarelo e cartão vermelho? Logo um assunto bom, né? Pra gente iniciar, mas quando a gente entra no campo, lógico que todo profissional quer dar o seu melhor, né? Quer sair com 100% de assertividade dentro de campo. E aí muito se fala, por que o árbitro não dá uma entrevista após o final do jogo? E muitos queriam dar uma entrevista quando sua decisão é acertada, e a imprensa, o mundo do futebol, considera como não acertada. E aí o árbitro tem uma motivação para querer ir para o microfone e dar suas explicações. Mas quando sua decisão não é acertada, quando sua decisão realmente não foi de acordo com o que fala a regra, de acordo com o que o futebol tenta entender para aquela decisão. Então tem que ser para os dois lados, né? Então não pode ser só para quando eu tenho um objetivo de tirar mérito de uma decisão correta dentro de campo. Nailton falou uma coisa que é legal, assim, que a gente é muito fácil a gente também dizer, Caio, o árbitro tem que falar, mas a gente só fala isso quando ele erra. Quando acerta. Quando acerta, ninguém quer ouvir o árbitro também, né? É um bom ponto de vista, né? Assim, e eu comecei esse papo dessa forma porque é óbvio que é uma das grandes perguntas, mas é porque vocês estão sempre muito no fio da navalha, né? Eu quero saber da sua carreira, mas como é viver nessa gangorra ali de mexer com as sensações, com as emoções, mas nunca o árbitro é o protagonista quando ele faz um bom trabalho, né? Como é que é administrar esses sentimentos, Nailton? Às vezes eu até posto nas minhas redes sociais, né? Quanto mais coadjuvante o árbitro for, pra gente é bem melhor. Porque o espetáculo do futebol, quem comanda mesmo, né, são as estrelas dentro do campo, que são os jogadores. E a gente está ali como cumpridor para exercer o papel de cumpridores da regra, né? Para fazer o espetáculo fluir, né? Dentro do campo. E quanto menos o árbitro é visto, quanto menos o árbitro é falado dentro de campo pela imprensa, pelos torcedores, comissões técnicas, melhor pra gente. Aquela coisa do jogo é bom, a arbitragem é boa, quando a gente termina a partida, quando ninguém lembra quem foi que apitou. Quando passa despercebido. Quando você precisa procurar no quem foi que apitou mesmo? Quem foi que era o bandeira e tal? Um cara muito bom, mas quem foi que apitou mesmo? A gente fez esse exercício aqui nos bastidores, né? Teve um árbitro, um colega seu que aconteceu essa situação, a gente foi pesquisar aqui para saber quem era, mas o jogo que acertou a gente não vai atrás, né? Mas, falando da tua trajetória,
eu tenho, desde pequeno, tive, né? O sonho, eu falo tempo porque às vezes, de vez em quando, eu dou uma Bate sonhada falso. e tal. Às vezes eu tô dormindo, aí chuto uma bola, cabeceia. Nunca acertou a esposa, não. Não, graças a Deus não. A gente tem o sonho de ser jogador de futebol, né? Pô, de querer ir lá, de pisar, de ser essa estrela que você falou. Não, a gente não sonha em ser árbitro. Eu nunca vi alguém, talvez raras exceções de árbitro, assistente, pô, quero ser um assistente de futebol. Só completando, além de ser árbitro, por que assistente? Esse é o complemento, né? Você também sonhou em ser jogador. Quando foi que mudou? E como foi ser o auxiliar de árbitro, né? Meu pai sonhou que eu seria um jogador. Só que o talento nunca foi meu forte, cara, com a bola no pé. Então, desde cedo eu sempre identifiquei isso. E nos rachas de amigos, né? Sempre era time de fora, ou quase sempre. Pegava o apito e ficava ali apitando porque gostava. Né? Peguei uma geração que trabalhava com Carlos Eugênio Simon, assistia os jogos na TV com o Leonardo Gaciba e criava aquela expectativa que iria para o futebol, mas no papel de árbitro mesmo. Tem essa criança. ideia do ídolo? Porque a gente falando do menino que quer ser jogador, né? Ele se inspira, às vezes porque é o melhor jogador, às vezes porque é o ídolo do time que ele torce, às vezes só porque conheço gente que gosta de jogador porque é canhoto, porque é canhoto. O cara nem do time dele jogava e tal. Se tinha, você disse que tinha, e quem era, tanto apitando quanto depois quando você foi bandeirar? Apitando era o Leonardo Gaciba. Na época do Orkut, nas redes sociais, meu nome eu colocava lá Nailton Gaciba por esse vínculo que eu criava dele, de ver ele apitando. E aí, quando eu fiz o curso de arbitragem, quando eu percebi que realmente o futebol seria na arbitragem, eu queria ser árbitro. E aí entra a pergunta do Caio, né? Por que árbitro assistente? E quando eu entrei no curso de arbitragem, em 2010, existia o sorteio. Seriam 2 colunas em Peipá, iam 2 árbitros para o sorteio, e aí, através do sorteio, definiria quem apitaria o jogo. Eu ficava naquela, vou ter que, além de me dedicar, ir para a questão da sorte, para um sorteio, para ver se eu vou ser escalado ou não. E nos assistentes, não, o assistente ia para as 2 colunas. Então, vou ser assistente. É tanto que quando eu falei lá no meu bairro para um senhor que me motivou bastante, não, vou fazer o curso para árbitro assistente, para bandeirinha, né? Sim. Popular. Hoje Incomoda usar o termo bandeirinha? Não. Não, né? É legal ter a duplicatura, né? Dar uma oficialidade maior. Bandeirinha. Mas aí, quando eu falei para ele, você é árbitro assistente. Aí ele, ué, por quê? Não, aí eu fui explicar, né? O assistente e o bandeira vão nas 2 colunas. E o árbitro eu tenho que ir em uma coluna e ter sorte para eu vou estar sempre sendo escalado, né? Aí ele, tá certo. E aí concordou com a decisão. Isso eram quantos anos, Naito? Eu comecei assim no futebol, na arbitragem, em torno de 15 anos, 14 anos eu já apitava jogos de adulto no meu bairro. No bairro. Aí foi para a federação quando? Na federação eu entrei com 18, né, 2010, fiz o curso de arbitragem. Aí naquele período mesmo, do período de curso, eu já estei na Série C do Cearense, através do desempenho que eu fui também investindo. No próprio curso de arbitragem eu já tinha equipamentos que para muitos do profissional não tinham, que era uma bandeira eletrônica, que naquela época custava R$ 1.600, hoje custa R$ 4.500 uma bandeira eletrônica. O que é a bandeira eletrônica? É simplesmente um bip que fica no braço do ar certo. E o aciona na bandeira. Só para curiosidade, o kit já vem já vem com o do braço também, né? Isso. Como é que chama? O bip. O bip já vai. Bip. Aí você levava para os jogos. Sim, isso? Eu levava. O árbitro devia curtir demais, né? Não era da federação, né? Pô, os árbitros, todo mundo queria apitar com ele, claro. Pô, o homem do bip ali. Eu acho que isso também despertou na comissão, né? Rapaz, o garoto tá entrando agora, ousado. Já tá investindo, porque também tem essa questão. Se é uma coisa que eu tenho como objetivo para o futuro, eu tenho também que abrir a mão, né? Tenho que investir no meu futuro. É mais comum, bem mais comum, a gente falar assim, pô, o Estevão é uma grande promessa do futebol brasileiro. Sim. Mas eu acompanhei um pouco de perto essa sua ascensão lá na federação e tudo mais, e é algo quase unânime, assim, eu não vou dizer que é unânime, porque pode ser que, né, não seja alguém ache isso ou aquilo. Sempre tem algum outro que pensa diferente, mas eu lembro que era algo batido. Esse aqui vai ser um grande árbitro, vai ser um fenômeno. O Nailton é um cara que
vai muito longe. E hoje isso se concretizou, né? Assim, eu não conhecia a história dessa forma, mas você percebe para nós, né? Para qualquer profissão, a galera que está acompanhando a gente, você quer fazer uma coisa? Faça bem feito, né? Faça com capricho, com excelência, né, cara? Não, totalmente. Investindo, principalmente, mostrando que não era uma brincadeira ou coisa de menino, né? Foi atrás. Tu só não me respondeu se teve alguma bandeira que tu, olha, você falou do Gaciba como árbitro principal. Sim. Na minha época tinha o Roberto Brades e o Altemir Hausmann. Sim. Que eram os dois assistentes que acompanhavam o Simon também Foi pra Copa do Mundo e tudo. Copa do Mundo. E naquela época eu tinha como referência. Hoje eu tenho quase todo o quadro do Internacional que estão no mesmo quadro que eu tenho como referência. O nosso quadro de assistente no Brasil é espetacular para o número de assertividade. Inclusive, depois do jogo de domingo, né, Corinthians e Flamengo, eu recebi uma mensagem de uma das integrantes falando, né, que tinha acompanhado meu jogo, que tinha gostado muito do meu desenvolvimento, da questão do meu deslocamento dentro de campo, e isso motiva bastante. Porque você escuta uma pessoa que está acima de você em relação ao número de jogos, competições. Isso é bastante gratificante. Você ainda se sente como um garoto que está começando nesse nível, eu tô falando, né? A gente já falou de Série C do Campeonato Cearense, hoje você é escudo FIFA, né? Mas quando você olha para esse cenário brasileiro, você ainda se sente um cara que está se colocando, se posicionando nesse mercado? Ou você acha que já está consolidado? Eu acho que até meu último jogo na minha carreira, eu acho que eu tenho que me considerar como isso. Eu acho que quando eu me colocar assim acima do que o futebol está esperando, eu acho que eu perdi minha essência. Porque muitos falam assim, você agora faz final de Copa do Brasil, faz semifinal, faz grandes jogos, eu continuo mesmo. Porque meu próximo jogo é Atlético Mineiro e Internacional. Até o meu próximo jogo, esse é o meu garantido. O que eu fiz para trás virou história. Não tem como eu ficar só em cima do que eu já trabalhei. Mas qual foi aquele primeiro jogo que bateu, assim, depois de Série C de Cearense, você foi crescendo, que bateu... Tá na internet, sim. Dantes, puta que pariu, cheguei aqui. Final da Copa do Brasil. Ano passado. Final da Copa do Brasil, ano passado. Quando eu paro para pensar, quando eu recebo o crachá, né, a credencial, que eu olho final da Copa do Brasil, quando você vai para aquecimento, você vê aquele clima do estádio, quando você vai para o hino, nossa, do hino tive que me segurar bastante para não chorar. Sou muito emotivo, né? Então, na hora do hino, tive que segurar bastante, porque você olha assim, você está no final de Copa do Brasil, valendo milhões, quantos queriam estar aqui, quantos teriam a capacidade, né? Porque você também não pode dizer, você está lá porque você é o melhor, não. Você está lá porque dentro de uma análise, né, dentro de uma questão de processo, te consideraram apto para aquele jogo, não porque você é o melhor. Outros também poderiam estar ali, né? Muitos outros. É espetacular, porque eu olhando para o Nailton agora, você vê a realização de um sonho, né? Pô, o cara não é só o jogador que sente, que se emociona ali com o hino, né? Você representando ali uma classe, né? Num jogo tão decisivo. Mas também, pegando esse gancho da pergunta do Caio, qual foi o jogo que tu também pensou? Eu sou um auxiliar, eu sou um bandeira de um bom nível, assim. Qual foi o primeiro jogo? O Renato é educado. Teve algum jogo que você chegou assim, eu sou F. Né? E assim, até pela grife do jogo também, porque esse talvez tenha sido o maior jogo. É esse o maior jogo. Sim. Mas qual foi o primeiro que tu lembre que, assim, nesse jogo eu sabia que esse aqui eu vou manjar muito? Por incrível que pareça, eu considero as 3 finais que eu fiz esse ano de campeonatos estaduais, né? Porque, assim, eu queria trabalhar pelo menos em uma oportunidade em um campeonato fora do meu estado. E aí tive a oportunidade esse ano de trabalhar em 3 finais. E aí eu considerei isso como importante para o meu processo também. Só que... Quais foram os jogos? Trabalhei no Alagoano, no Mineiro e no Paraibano. A gente está falando de CRB e CSA. CRB, CSA e CRB. CSA e CRB? Não. É porque pro árbitro isso é importante também. Asa e CRB. Asa e CRB. Isso, o jogo da ida. Em Arapiraca. Isso. Aí... Tivemos Botafogo e Nacional. Na Paraíba. Em João Pessoa. Isso. E tivemos o Cruzeiro e Atlético Mineiro. Que aí dispensa comentários, né? Aí é um clássico nacional. Arena MRV ou Mineirão? Mineirão. Mineirão. Isso, jogo da volta.
Mas é legal porque é claro que vai falar Atlético e Cruzeiro, aumenta porque é um clássico nacional, mas a gente sabe quanto um estado que não tem tanta representatividade nacional vale o estadual. Então fazer uma final estadual em Alagoas e na Paraíba é entender que para eles lá é tão importante quanto o Atlético e Cruzeiro, ou até mais, porque é o único título palpável. Lá em o Asa, por exemplo. Em Arapiraca, a cidade parou no dia da então, final. Lá às vezes as pessoas perdem um pouco da noção e você viaja o Brasil inteiro e, pô, a gente tá falando muito do Fortaleza aí em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Mas lá porque lá no Fortaleza é bom, Vojvoda lá porque não tem pressão. Como não tem pressão? Você vai apitar um Asa e CRB, vá lá em Arapiraca. Vá lá, entre no estádio lá para ver como é a pressão. Saia de lá numa situação de extrema cobrança e tudo mais. É a vida daqueles caras, né? E eu perguntei aqui o jogo que você percebeu, porque podia ser um jogo até da Série C, um jogo no interior, porque vai apitar em Iguatu, em Juazeiro, vai lá Guarani e Casa, vai lá apitar, não é? Eu fico até o prefeito da cidade tá buzinando seu pé do vidro, não é? A cidade vai, né? Já passou por alguma situação como essa, assim, de dirigentes locais, não de clubes? Não, até o momento não. Até o momento não. Acho que o único fato, assim, que me causou espanto, né, no começo da carreira, acho que vocês se lembram, Guarani de Juazeiro e Guarani de Sobral, 2013 também, que um pênalti marcado no final do jogo, os dirigentes do Guarani entraram no campo e não permitiram que o pênalti fosse executado. Acho que esse dos casos, assim, a cena mais atípicos mais inusitado do Como futebol. É que terminou essa história, né? Foi para julgamento e o time que os dirigentes entraram foi considerado como perdedor. Faz parte, né? Mais lógico. Não foi o causador do WO, né? Dos não prosseguimento da partida. A gente tá falando de jogos marcantes aí e você andou passeando aí nos últimos anos, nos últimos tempos aí, por alguns lugares que talvez você nunca tenha imaginado que pisaria, né? Um deles, e é inusitado, é bandeirar. Pode falar assim, bandeirar? Sim, sim. Bandeirar na Copa do Rei da Arábia Saudita, né? Você foi longe, hein? Como é que foi essa Fazendo história? Um ano, inclusive, esses dias. Como é que foi essa história? Foi uma história sensacional, porque é uma experiência única que jamais eu imaginaria, né? Viajar para fora do país, assim, para trabalhar em outro, sem ser uma competição, né? Sem ser uma competição oficial da FIFA ou da Conmebol, mas para um jogo convite, né? Por exemplo, a Copa do Rei Saudita lá. Foi uma experiência que também num momento muito, muito delicado que eu estava passando, que eu tinha acabado de ser assaltado no meu carro, tinham levado uma quantia em dinheiro, e aí quando veio o convite da CBF, você pode viajar? Não, posso. Aí quando eles disseram, não, é para a Arábia Saudita, melhor ainda. Melhor ainda. Mas foi uma experiência marcante demais, né? Como é que quem foi o árbitro? Como é que foi a... Eu fui com o Paulo Zanovelli, de Minas, e o outro assistente era de São Paulo, o Alex Zang. Nossa, uma experiência magnífica, até pela tecnologia que eles utilizavam em campo. Utilizavam tanto o VAR, com as linhas semiautomáticas, e além disso ainda utilizavam a tecnologia da linha do gol. Sim. Se já está sendo utilizado o VAR, normalmente a tecnologia da linha do gol ela é mais desprezada, né? Pelo valor que é cobrado para ser utilizado e pela necessidade. Guarda isso aí que eu vou perguntar a respeito sobre essa tecnologia um pouco mais na frente. Que eu acho que é interessante sobre os rumos da arbitragem no geral. É uma boa provocação. Eu só queria saber o jogo, se tinha algum personagem no campo assim que... Dessas superestrelas que levaram o Arábia Saudita. Era o Al-Ahly, né? Al-Ahly e o Aba Clube. E aí, um clube já menor. E o Firmino tava já. E como é que foi? Teve a resenha, assim, alguma coisa? Teve resenha em português. Porque brasileiro, quando se encontra por aí... Meu, o que você tá fazendo aqui? O lado bom era que o árbitro tava falando inglês com o jogador e ele, não, professor, eu sou português. Vai falar em português. E o Firmino foi tranquilo? Foi tranquilo no jogo. Você também, falando em jogos, lugares onde não imaginava estava, já fez 2 datas FIFA para eliminatória de Copa. Curiosamente, as 2 vezes em altitude. Mas o Quito todo mundo fala, mas fala menos. Como é que foi bandeirar? Sobreviver. Sobreviver. Como é que é? E fala, pessoal, você contou para mim, a frase que tem lá como provocação, né?
Sim, a gente chega no estádio já tem na grama, né? Foi Elauto? Elauto. Elauto, né? Só para quem não sabe... É mais alto do que... mais de 4 mil metros. 1.150 metros, Tá aí. segundo eles. Quem vai não esquece, né? Segundo eles, pode ter mais, né? Pode ter mais. Para nós E aí a frase que tem no gramado do estádio é assim, se joga onde se vive, porque antigamente as organizadoras de competição não permitiam jogos lá, por conta da altitude. Sim, é aí uma eles polêmica meio que grande. ironizavam, né? Como é que a gente vive num local que não pode se jogar? Então, se a gente pode viver aqui, vocês podem vir jogar se aqui. joga onde se vive. Foi uma grande briga, né, dos bolivianos lá para poder ter jogo lá. Mas como é que foi? Qual foi o jogo? Eu já fiz 3 jogos só esse ano lá na Elauto. Estou quase emancipado como cidadão. Já está com as vias respiratórias já mais acostumadas. O período de adaptação é muito lento, porque você não pode comer qualquer coisa, porque a digestão também é afetada. A questão de descanso também é afetado. Se você caminha de uma escada, se você subir um jogo de escada, o cansaço já vem. Né? Para você se adaptar, você tem algumas formas lá, tomando chá ou tomando pastilhas lá que eles recomendam, e você comer coisas leves para que você também não seja muito afetado. Bateu uma curiosidade minha agora, que nem tinha pensado nisso. Você falou da digestão, cor do tipo. Um clube de futebol tem todo um corpo de profissionais, nutricionistas, cozinheiros e tudo, que tratam de todos os aspectos que o atleta precisa ter. Uma situação como essa, vocês têm pelo menos uma orientação, ou de Conmebol, ou de CBF, de nutricionista, de melhor dieta, ou pelo menos do que não usar quando for fazer uma viagem dessa, porque é a história que a gente fala sempre, né, do profissionalismo. O árbitro ele é profissional porque ele se trata como profissional. Você se cuida como profissional, você tem uma rotina de treinos, de tudo, mas oficialmente você não é empregado da CBF. Você está prestando serviço à CBF, à Conmebol. Existe pelo menos eu não falo nem de uma cartilha, mas uma orientação mais clara mesmo nesse sentido para vocês? Por exemplo, a federação ela disponibiliza uma série de profissionais aqui, nutricionista, fisioterapeuta, professores de educação física, aí trabalhando para arbitragem, que eles recomendam algumas situações. No caso específico, no meu caso, como são jogos em altitude, a gente tem um acompanhamento da Conmebol, né, em relação aos cuidados que a gente deve ter, principalmente em relação à alimentação nesses locais. Ou em outros locais que a culinária também é diferente, com certos temperos que você pode também ter você não pode reagir bem a certos temperos de alguns locais. E para dar um prejuízo para alguém repor lá vai ser complicado, né? E quanto melhor evitar... Né, porque eu imagino também de lá para cá. A gente falou da altitude, que é um aspecto diferente, mas tipo, um árbitro peruano vai fazer um jogo do Bahia na Copa Sul-Americana, os caras devem falar, amigão, você não conhece a pimenta dos caras lá. E realmente eu tô falando... a gente sempre procura também dar esse suporte. Existe essa troca de figurinhas entre vocês, assim, legal? Por exemplo, se eu conheço uma equipe de arbitragem que vem de fora, trabalhar no jogo da Conmebol, nos jogos do Fortaleza, eu tenho que falar para ele se hidratar bem, por conta da arena. Porque o Castelão é quente pra caramba, né? O engenheiro, o arquiteto que planejou que era para entrar vento ali naquela estrutura... Ele fez uma estufa. Ele achou que estava em Londres, né? Essa é que é a grande questão. Ele errou o movimento lá a direção do vento. Mas vocês, aí tem a comunicação direta, vem o Valenzuela lá não sei se ele é da... É Venezuela. É Venezuela mesmo? Ele vem lá eu lembrei agora porque, enfim, tem... mas ele apitou uns 2, 3 jogos recentes do Fortaleza. Acho, inclusive, que ele apitou na Bomboneira contra o Boca. Exato. E a final, ano passado... Jesus Valenzuela, é isso, né? Aí vocês conversam, é o WhatsApp? Sim, falando isso. Sobre a temperatura do local do jogo. Né? E vice-versa, quando vocês vão pra lá também. E aqui tem que avisar, mas o jogo é 9 da noite, não adianta não, amigão. Tem que tomar vai ser abafado. Mas e o jogo em si? O jogo foi Chile e Equador? O Equador e Chile o primeiro do ano passado, e esse ano foi Bolívia e Colômbia. Bolívia e Colômbia. Bolívia ganhou da Colômbia? Isso, de 1-0. A prova que faz diferença a altitude é que a Bolívia ressuscitou na eliminatória depois que começou a mandar jogo lá em cima. E a Bolívia é a besta, levou logo pra lá, né? Claro. Pra lá. É porque os caras já tinham conseguido se adaptar a La Paz, cara. A velocidade da bola. Já não conseguia mais ganhar tanto jogo lá. La Paz agora é como se fosse qualquer oportunidade eles pegam e chutam a bola. Não tem como, né? A velocidade da bola tem alteração. Nossa, a resistência deles no campo, jogadores da Bolívia, não se compara com... Mas pra ti foi uma grande experiência. Sim, experiência única, né? Conhecer a neve, inclusive.
Olha aí. É a época da chuva, né, que você estava falando, né? A temperatura, a pressão tão alta que quando chove, rapidamente vira... É tão alto que o avião decola para baixo, né? Ele desce. Que loucura. Isso aí deve ser... O Efraim chega a estar se tremendo todinho, né, Efraim? Uma pergunta que a gente... O Efraim até brincou aqui. O Efraim é da nossa produção aqui, para quem não sabe. Tá aqui comandando tudo. Jogador reclama pra caramba. Nunca vi... nem Rapaz... Você tem razão, aí, tá aqui, vou voltar aqui atrás. É uma cultura que o brasileiro tem que não muda, né? Não muda nunca. Vai sempre reclamar e não vai mudar nunca também, né? Para eles era só eles pensarem um pouco, né? Na casa deles, se ele discutir com a mulher vai voltar atrás? Não vai. Então, a palavra final sempre vai ser a mulher. Então, da mesma forma é o árbitro, cara. Às vezes até a gente em campo, por exemplo, um jogador confessa que fez uma falta, o professor fez uma falta, até isso a gente desconfia. Imagina quando ele chega pedindo para o árbitro mudar uma decisão. Não, professor, a falta é para nós, não sei o quê, a bola é nossa. Então, não vai existir essa situação, ou que não era para cartão. E o jogador brasileiro tem esse costume, achando que pressionar a arbitragem vai ajudar o árbitro a mudar a decisão, que não seja com a utilização do VAR. Essa analogia da mulher é fantástica, com certeza vai virar corte, né? Os maridos vão mandar tudo, as esposas principalmente vão mandar para todo mundo. Mas não, deixa eu te falar, nessas experiências que você teve nesses jogos, você sente essa diferença do próprio jogador sul-americano ou é muito parecido com o brasileiro? A equipe brasileira, quando joga na competição da Conmebol, o espírito dela muda. O comportamento é diferente. Ele respeita mais do que no brasileiro. É incrível. Eles montam um personagem independente, dependendo da competição. É uma estratégia para cada árbitro, para cada jogo. Sim. É incrível. Até aqui mesmo no estado, por exemplo, a gente tem no início do ano o Campeonato Cearense Série A. Já no final da Série A, inicia a Série B. Muitos jogadores da Série A vão para a equipe da Série B. Sim. O comportamento deles já é diferente. Para não dizer... São mais agitados na B? Já são mais agitados, já reclamam de mais coisas ainda. Se não reclamam na B, reclamam mais ainda. Porque às vezes a gente desconhece. A gente olha assim, cara, é você mesmo? É jogo de imposição mesmo. Literalmente ganhar no grito, né? Vendedor de picolé. Eu brinquei, né, na hora que você falou da tecnologia lá na Arábia Saudita. Os recursos tecnológicos, é claro que vão ser sempre os campeonatos de altíssimo nível, né? Futebol sempre vai ter uma cadeia alimentar, que é óbvio que vai ser da principal para baixo, vai ter menos e tudo. Mas o VAR hoje até faz parte da regra do jogo, né? Não é mais um experimento, faz parte da regra do jogo. Aí eu te pergunto, qual vai ser o papel do árbitro assistente com tanta tecnologia dentro do jogo? Muito se fala, né, que o assistente ele vai ser extinta a função de assistente. Eu praticamente não acredito nisso, porque eu acho que o fator humano sempre vai ser muito importante. Só que não. Mas assim, o campo é muito grande, né? O campo é muito grande, tem toda a decisão você vai parar, mas como você que está lá dentro, como é que se prepara sabendo desse movimento todo, de como vai ser a adaptação nesse aspecto? Se existe o risco, por exemplo, do assistente virar assistente fora do campo por conta dessa tecnologia, não estar mais no campo, enfim. Porque é muito louco, a gente já vive... As pessoas têm um pensamento como, por exemplo, o cara só marcar impedimento, não sei o quê. Vocês demoram a marcar e tá tudo bem, se errar, se não errar, o VAR tá lá, conserta, não, só que não é assim, né? Por exemplo, se a gente tem um equívoco, se a gente tem um equívoco em campo e o VAR conserta, a gente corre o risco de ficar fora de próximas escalas. E o futuro? O que esperar do futuro para o árbitro assistente? Em relação à tomada de decisão, se a ferramenta não funcionar, como não funcionou no meu jogo de ida, no meu primeiro jogo das eliminatórias, lá no Equador, durante todo o segundo tempo não tinha tecnologia das linhas. Então, o que eu decidisse em campo, se impedimento ou não impedimento, seria mantido. Você é informado disso? Sim, a gente é informado. Estamos sem linha. Ou seja... Isso é informado aos times em campo? Também é informado. Na As primeira atletas ficarem cientes, se concentre porque... concentração redobrada. Claro, se concentre embora que a gente não amenize, né, o comportamento em campo com o VAR, mas sem o VAR, redobra a atenção. E é um risco que pode acontecer até na Arábia Saudita. Basta alguém pisar numa tomada... cortar um fio, como já aconteceu, inclusive, em Série A, que os caras dirigentes chegaram e cortaram um fio que
A fibra ótica do caminhão de transmissão para a cabine do VAR. E aí ficou sem imagem. Fica sem imagem ou fica sem a tecnologia dali. Mas você acha que o papel do assistente vai continuar muito forte? Porque também tem a questão do auxiliar, não somente no impedimento ou no impedimento. Tem falta, né? Tem situações de saída de bola, que também o assistente que controla. Outras situações que Outras observações que vocês podem ver, banco de reservas atrás também dando dando suporte, né, para o árbitro também não precisar correr o campo todo sozinho. Um que não durou foi o de trás do gol, né? Isso. Aquele ali foi eles viram que pro futebol, em relação à tomada de decisão, não estava sendo como se imaginava. Como satisfatório, E aí o custo também aumenta bastante, né? Porque já são duas pessoas a mais. Como tentaram em São Paulo, acho que 2001, ter dois árbitros no campo. Né? Que era um em cada lado. Isso. Mas um comandava um lado do campo. Era um negócio, aí dois caras pensavam diferente. Se tu já tem um dia de dificuldade com um cara apitando, você imagina duas cabeças ali decidindo. Eu acho que é interessante que tentaram fazer algo, né? Não funcionou, apaga-se. Pelo menos um teste ser feito de alguma forma foi interessante. Nailton, como é que foi esse passo a passo até chegar no escudo FIFA? Quando eu falo passo a passo, até para a turma entender, é que existe você daqui da Federação Cearense, você, não sei se é federado que chama, aí tem a grife CBF, quando você recebe o escudo CBF, e depois, aí não sei se tem mais algum intermediário ou outro, mas conta um pouquinho como é que foi essa graduação aí. Pronto. Em 2010 eu fiz o curso de arbitragem em uma universidade daqui, mas claro, pela federação. Aí, também, como qualquer pessoa, né, que inicia na arbitragem, tinha meu emprego por fora da arbitragem, né, trabalhava um período, ia para o curso de arbitragem. E aí ficava nessa, revezando, em jogos da base, em jogos menores. E em 2013, fui informado que eu teria que escolher, no meu emprego eu teria que escolher entre federação ou arbitragem. Informado pelo patrão pelo da patrão, hora. Porque eu estava saindo demais. No emprego ou ficava com a arbitragem. Porque eu estava saindo demais do emprego. Qual era o serviço? Era o quê? Qual era? Não, eu trabalhava na pizzaria de um padrinho, né? Que era considerado quase como família. E aí ele mandou eu decidir, porque eu estava saindo demais nos fins de semana. Se fosse só comer as pizzas, beleza. Mas o problema é que estava faltando, né? Aí ele mandou eu escolher, né? Eu tive que tomar uma decisão naquele momento arriscada. Porém, que o coração estava mandando, né? E larguei o trabalho e me dediquei à arbitragem. E financeiramente ainda era um risco. Ainda era um risco. Porque jogos da base pagava pouco, né? Em compensação ao que eu recebia. Sim. Mas aí tive que arriscar. Só para interromper, ainda na pizzaria te pagava mais do melhor que como árbitro. Trabalhar na base. Sim. Juntando no final do mês era melhor ficar na pizzaria. Então Sim. Foi um risco mesmo, um tiro que você deu. Foi um tiro. Porém, um tiro não nas cegas, porque eu tinha um objetivo. Claro. Eu tinha um objetivo e também tinha tentado entender o que a federação buscava, né? E no ano seguinte abriria uma vaga na CBF, que era um assistente que sairia por idade. E aí eu tinha esse objetivo. Acreditei que poderia ser indicado e que poderia entrar. Foi aí que em 2013, quando eu saí do emprego, no meu primeiro ano de Série A, que eu fiz a Série A em 2013... Série A a gente está falando do Cearense. Isso, do Cearense. No meu quarto jogo do Cearense eu tive um equívoco. Aí veio a dúvida, né? E eu ficava pensando, eita Deus do céu, vou ser suspenso e acabou o meu processo. Porque eu precisaria de 10 jogos da Série A naquele ano. Do Cearense. Para o próximo ano eu estar apto. Só que, graças a Deus, por uma pessoa que colaborou muito com a minha carreira, que foi o Milton Otaviano, que era presidente da comissão de arbitragem daqui. Ele me chamou, tive o equívoco no jogo, Ferroviário e Casa, um jogo que marcou minha carreira assim, de forma positiva, porque, querendo ou não, aquele equívoco que eu tive naquela partida fez com que até hoje eu não cometesse o mesmo equívoco, porque ele me chamou na comissão e falou, você errou por isso, 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 você não viu a batida da bola, como é que você quer decidir se o jogador está impedido ou não? Porque por uma simples virada de corpo que eu desprezei a bola aqui e me preocupei só com ataque e defesa. Aí, por conta disso, colaborou bastante. Só que eu fiquei naquela, tá, e aí, quando começa a minha reciclagem? Aí ele, não, sua reciclagem vai ser no próximo jogo agora, na quarta-feira de cinzas, lá em São Benedito.
São Benedito e outra equipe, que eu não me lembro quem era. Que não era Série A, né? Não, que era Série A. Era o São Benedito na Série A? Que era Campeonato Série A. Cearense, você lembra Isso. bem? Tinha uma primeira fase sem quem jogava a Copa do Nordeste. Verdade, Em 2013, Fortaleza e Ceará estavam na Copa do Nordeste. Era São Benedito e Horizonte. Ferroviário e Horizonte brigaram até o final para ser o Isso. primeiro. O Horizonte ficou em primeiro, dava vaga na Copa do Brasil. Boa lembrança. Era isso mesmo, isso foi isso. O Caio é um... Uma enciclopédia do futebol cearense. E aí, ele falou, você vai trabalhar nesse jogo, não vai ter câmera nenhuma lá, se preocupe só em marcar os corretos. Marcar o correto. Vai ter só uma câmera lá da TV que pode estar mostrando lá o jogo. Não vá fazer outro erro desse. E aí eu fui para esse jogo, mas com um pensamento realmente, né, reanimado para o processo que iria continuar. E foi aí que em 2014 eu entrei na CBF. 2014 eu entrei na CBF, já fui convidado também para um curso no ano seguinte, 2015, para um curso da Conmebol de jovens talentos, lá no Rio de Janeiro. Fiz a minha estreia em 2015 na Série A do Brasileiro e aí fui começando a... E 20 que veio a... O escudo da FIFA veio em 2022. 22. Na verdade, 23 o meu primeiro ano. A informação veio em novembro de 2022. E é convite? É como assim? Aí depende também do número de vagas, né, que tiver disponível, da questão do rendimento que você tiver dentro de campo, da assertividade, das questões desse curso de jovens talentos da Conmebol, que também é uma soma de vários fatores, né? Sim. Só para o Caio passar para a próxima pergunta, aí hoje, graças a Deus, financeiramente não precisa mais voltar para a pizzaria. Não, né? não. Só dou tchau pro meu padrinho lá. E só pede a pizza. Só pede a pizza, a pizza e a benção. 2014, 2015. Hoje você trabalha com muita gente que, quando você estava no primeiro ano, hoje você está bandeirando para os caras. Isso. Aí, além de trabalhar com essa galera, a gente estava falando fora do ar de como são receptivos, como ajudam, eu não posso deixar de falar, porque ano passado, na primeira temporada do Papo com Futebolês, o Marcelo de Lima Henrique esteve aqui, que é dessa quilometragem. Aliás, o Marcelo Lima Henrique deve ter apitado o jogo do Campeonato Brasileiro em 2008, 2009. Não estou zoando, não, falando sério. É um apto da longevidade, como foi o Roberto Lopes, como outros. Ele falar de ti aqui era tipo... Você falou da história do Fenômeno, quando você vê o treinador da base do Palmeiras falando do Estevão, cara, sabe? Ele falando assim, esse menino é um fenômeno e tudo. E aí, primeiro, como é ter esse cara aqui, dessa crítica, que eu sei que você trabalha também com a federação, o peso de ter o Marcelo trabalhando aqui, e como é para ti hoje ter esses caras que, quando tu começou lá em 14, você é seu colega de trabalho, gente que trabalha contigo, final de semana sim, final de semana não. Chegou a falar do Gaciba, tu chegou a bandeirar para ele? Com ele, não, né? Não teve só ter ele como presidente de comissão de arbitragem. Eu tive ele ainda no período 2021 e 2022, sim. Ainda era ele como presidente de comissão. Em relação ao Marcelo, 2013, 2014, eu cheguei a pedir cartão do Marcelo, né? Através de uma companheira de arbitragem daqui que foi trabalhar com ele no jogo em Salvador, eu mandei mensagem e ele prontamente me enviou. Enquanto eu puder trabalhar também nos bastidores para manter o Marcelo aqui na federação, estarei trabalhando porque, como gratidão, sem o Marcelo, eu não estaria na FIFA. Porque muitos falam, mas você iria chegar um dia. Iria chegar um dia. Não sei quando, não sei quando. Porque o Marcelo colaborou bastante, né? Tanto que no podcast ele falou que uma das pessoas que, quando ele falou que precisaria de uma federação, quando ele veio aqui, teria sido comigo. E eu prontamente liguei para a federação, o Marcelo está procurando uma federação, tem que levar ele para aí. E aí o Paulo Silva pega e liga para o Mauro, o doutor Mauro começa as conversas, os trâmites e trouxeram o Marcelo. Porque o Marcelo me deu mais do que número de jogos, o Marcelo me deu expressões de jogos. Porque eu comecei a pegar clássico, comecei a pegar grandes jogos com o Marcelo, comecei a pegar quartas de final com o Marcelo de Copa do Brasil. E isso, o Nailton sozinho... Não sei se o Nailton teria essa mesma capacidade. Esse mesmo peso. Não teria nem capacidade, né? Se teria o mesmo prestígio de receber. Prestígio, a capacidade que você tinha o prestígio.
É essa a palavra. Porque nesse caso o bandeirinha ele precisa muito do trio, árbitro, né? Antigamente precisava. Hoje a CBF está tentando tirar isso. É tanto que a gente até conversou, né? Que hoje eu estou mais solto, né? Estou trabalhando muito mais com árbitros de fora do que com o Marcelo. Vou voltar a trabalhar com ele nesse fim de semana no Atlético Mineiro Internacional, mas eles estão tentando me deixar solto do Marcelo. Até porque seria um desperdício, né? Porque se você tem um árbitro de uma federação que não tem um trio, você vai perder o cara, né? Você, eu acho que é mais ou menos... perder o assistente. E no caso aqui, né? E aí é um próximo assunto também. E até dá oportunidade, você não falou dos outros, né? Não só do Marcelo, mas do Wilton, do Sim, Klaus. são bastante Klaus, receptivos, né? Quando a gente chega, por exemplo, no jogo da Conmebol, com 2 dias de antecedência, a gente bate muito papo, a gente conversa, não só sobre futebol, sobre família, sobre outros assuntos, treina junto, porque essas situações de poder conversar mais, poder conhecer mais o lado pessoal do outro, são raros os momentos. Então, quantas oportunidades a gente tiver, a gente tem que estar aproveitando. E tem muita história de bastidor também, né? Assim, de viagem, de coisa engraçada, porque árbitro ele é até bom tu falar sobre isso, né? Porque árbitro também faz parte do jogo, também é conhecido. Você viajar com o Daronco, o Daronco ele ultrapassa Ele o Daronco tem que ultrapassa colocar... um pouco daquela ideia do público só do futebol. A minha mãe, se ela vê o Daronco, ela vai saber quem é o Daronco, né? Tem alguma história inusitada assim nessas viagens que você sabe? O Daronco ele não se esconde, ele não consegue se esconder. Aonde ele estiver, se a gente estiver tomando café no hotel, se a gente estiver tomando café no hotel, o pessoal tá fazendo foto, mesmo que seja escondido dele na outra mesa lá com a gente. Se a gente está no aeroporto, se ele colocar um boné, o pessoal reconhece. Tem algum outro também, algum outro midiático, assim como... Não, o Marcelo também Marcelo do Rio, então, meu Marcelo amigo. pode colocar boné, pode colocar máscara, pode colocar... Na hora que a gente sai, assim, em um canto para ir comprar num mercantil alguma coisa próximo, assim, que saia com ele. Ô, juizão! E tem essa... Porque a gente aqui, às vezes, a gente sempre conversa sobre isso. Rede social é uma coisa. E a galera xinga, ofende, né, critica. O estádio é um pouco disso, né? Ali com o árbitro é como se o árbitro fosse inimigo. É o inimigo do torcedor. O cara ele canaliza toda o seu ódio ali ao árbitro. Mas no dia a dia, e aí fazendo esse paralelo com a rede social, para nós é diferente. Te anda na rua, as pessoas não xingam, não ofendem, às vezes, legal o seu trabalho e tudo mais. Com a arbitragem acontece a mesma coisa? Nesse erro, quando eu tive equívoco em 2013, né, tem um seguidor meu, acho que é Francisco, se não me engano, ele vai... O cara lembra. Foi um erro contra ou a favor do Ferroviário? Foi contra. Meu Deus do céu. E para você ter noção, você entendeu o que ele erro, né? Por isso que existe esse trauma. Quando o erro acho que a torcida do Ferroviário... Você falou da minha memória? Exato. A torcida do Ferroviário lembra do lado que prejudicou o Ferroviário no estadual de 57. Capaz de ter hater, viu? Mas aí a história Alô, Evandro Ferreira Gomes, certeza que deve ter lá no Almanac do Ferrão esse jogo. A história do Francisco, ele me bombardeou no Facebook, me xingava, me esculhambou de tudo que era nome, né? E aí, com o tempo, eu fui inventar de responder o Francisco. Cara, sinto muito, não queria ter me equivocado. E com o tempo eu passei assim, o cara passou a entender o equívoco. Hoje ele me segue no Instagram ainda. E possivelmente, quando sair o podcast, eu vou mandar o link para ele, ó, lembrei de ti, cara. Porque ele começou a passar a ter um respeito e viu que não era um... Porque muitas das vezes o torcedor, o dirigente, acha que é um erro motivado, um erro premeditado, desonesto, mas não é não. Porque esse jogo foi no sábado. Eu passei o domingo e a segunda sem sair na porta de casa. Porque na vez que eu cheguei do estádio para minha casa, que tinha um vizinho da minha mãe lá, e ele, você roubou meu time, não sei o quê. Eu só não chamei o homem pelo nome, porque eu estava muito estressado. E depois eu fiquei pensando, nossa, eu sou louco por ter xingado o pobre do senhor de idade. Mas muitas das vezes é isso. Porque pensa que é a mesma que o jogador chega no microfone e fala assim, a gente passa a semana toda treinando... pro garantir o nosso pão, e aí o cara chega lá, erra e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, não. A gente fica em casa sem receber dinheiro e vida que segue, esperando a próxima escala, a próxima oportunidade.
Uma coisa é você ficar em casa recebendo dinheiro. Outra coisa é você não trabalhar e não receber o Mas dinheiro. o ódio não é tão explícito como Não, no estádio. pessoalmente No aeroporto não. a galera não xinga o Daronco. Não Você- xinga. É tanto Quem que... vai xingar o Daronco? Não, eu falei- tanto que e é eles quando o cara- às vezes esperam o Daronco ir longe e Aí soltam uma depois que ele- piada. Solta uma piada. Machão. Ô, Daronco, não sei o quê. Eu Aí fiquei sabendo de uma situação engraçada Engraçada assim, né? Hoje, né? A arbitragem do Wagner Nascimento, ele apitou Ceará e Goiás. Aquele jogo da expulsão do Pacheco? Que os jogadores, ele veio no mesmo voo do Ceará até o Rio Isso. de Janeiro, né? Teve uma resenha dessa, né? E, pô, imagina, né? Os caras com ódio do Voltar no cara. voltar Já no mesmo aconteceu voo. contigo, assim, de voltar Sim. no mesmo voo? Sim, graças a Deus não com equívoco meu, né? Mas uma infelicidade de um árbitro. E aí acontece de voltar no mesmo voo da mesma equipe, principalmente para locais que são poucos as frotas de voo. Sim. Né? Só que a CBF está buscando Evitar ajustar né? isso, porque a agência que emite as passagens ela está buscando Porque não é um- colocar a assim, gente no mesmo voo não que as deixa de ser um equipes. risco, né, Sim, Neto? Assim, sim. É melhor você É o manter Melhor a famoso evitar, distância, né? não custa melhor evitar. nada. Ou não custa nada. Eu sei Uma que hora, tem às vezes tem uma hora de A chance de alguém uma hora fazer de uma bobagem é diferença, pequena, 2 porque horas. todo mundo é Não, profissional. e o mas... fato curioso é que rolou piada, rolou Sim, provocação com sim, o Wagner, sim. né? A gente ficou E é- sabendo que teve. E é desagradável, é E desgastante. é constrangedor, né? É Assim, constrangedor não até deixa pra de quem não ser, tem né? nada a ver. É, O cara que tá no voo que não Uhum. tem nada a ver com a equação. É claro. Que não sabe nem o que foi Ceará e Goiás naquele dia. Yeah. E ele tá num voo que tem um ambiente tenso por uma coisa que ele não tem nada a ver com aquilo. Sem nem saber o que é que tá se algo que tem que ser passando. colocado Sem nessa conta também. A gente vai caminhar para a reta final, né? Assim, como é que tá a arbitragem cearense, né? A gente falou muito você com a galera de fora, né? Os árbitros de Sim. fora, tinha referência dos caras de fora. Mas Falou-se hoje da você vinda do Marcelo pra cá, Exato, pra encorpar né? também. E a gente tem nomes aqui, né? A gente teve o César, tem o Adriano, árbitros, para falar de árbitros, né? Que talvez são até injustiça da gente assim não lembrar do nome dos bandeiras auxiliares. e tudo mais. Mas hoje você acaba sendo uma referência. Eu falei no começo do programa, né? A gente lembra do Dacildo, que bateu FIFA, o cearense. O próximo cearense foi você, né? Então você é uma referência hoje para essa galera. Como é que tá a arbitragem cearense? Você trabalha na federação, como é que tem sido esse trabalho? Vai ter um curso agora em janeiro também. Como é que está esse ambiente hoje? Qual a sua expectativa para novos assistentes aqui também? Trabalho lá na federação, justamente na capacitação, né? Tanto na formação de novos árbitros e na capacitação dos que já estão no quadro. Né? Já deixo o convite em aberto. Próximo mês está sendo lançado o edital para mais uma turma. Previsão de início em janeiro. E aí a gente busca, sim, né, dar total apoio, total ferramentas para que o árbitro possa entender primeiro, que o primeiro objetivo é, assim como eu fiz lá atrás, entender o que é que o futebol está pedindo, das exigências de um árbitro moderno, que não é só entrar em campo com apito e Saber a apitar regra, um canto. Tem a questão dos pilares físicos, pilar técnico, questão do social, né, como você se comporta em grupo. Uma coisa é você ir para um jogo, outra coisa é você se comportar, o lado humano, o lado pessoal, né? Você ser um cidadão de bem. A questão também do seu processo. A gente fala muito de querer chegar à FIFA, mas não quer fazer o básico do básico, que é treinar todo dia. Teste físico é puxado. Tem que ser, né? O teste físico é puxado. A exigência é muito grande, não pode vacilar. Se você né? seguir o Marcelo de Lima, você vai ver todo dia ele treinando. Loucura. A gente conversou com ele sobre isso. Treinando Rapaz, todo dia. Todo dia, Marcelo. Todo dia, não tem como. Normalmente eu treino à tarde na academia. Hoje, devido à gravação, tive que ir pela manhã. E se eu deixar de treinar, vou acumulando, né, ou vou perdendo a minha memória muscular, a minha memória física. E eu tenho que manter. E os árbitros, eles têm que ter essa percepção. Quantos árbitros estão em ascensão no Ceará? Não vou numerar, mas temos diversos, né? O Luciano fez sua estreia na Série A. Temos também destaques no quadro feminino, tanto como árbitro como assistente. Temos a Elizabeth, que vai estar fazendo sua estreia como quarta árbitra. Como quarta árbitra, porque está na Série A. Mas está na Série A como quarta árbitra. Ela vai ser quarta árbitra da Série A. Sim. Se ela dependendo do jogo do Rogério Ceni, ela vai ouvir um bocado, se for Renato Gaúcho. Sim. Já é uma pressão muito grande. Mas vai estar inserida, vai estar inserida na principal. Já sabe Grêmio
Renato Grêmio Gaúcho, você e acertou. Grêmio e agora eu esqueci a outra equipe. Tomara que não seja o Palmeiras, né? Porque se Ou ela tomara pegar que o não Abel, seja o Grêmio. Abel é Eu o não sei se auxiliador. não sei se é Se for Grêmio o e Bahia. Se for o Bahia, ela vai pegar o Rogério e o Charles Charles André. André. Enfim, só pra gente Sim. contextualizar que quarto árbitro faz parte do contexto do Sim, jogo e outra, vai totalmente. estar na primeira divisão do brasileiro. E valendo É. muito, né? Como o Marcelo cita, o futebol pentacampeão do mundo. Quantos não queriam estar lá? Claro. E ela que já trabalhou Série C esse ano no brasileiro. Ela está em uma bastante crescência. Se ela realmente continuar despertando para esse crescimento, continuar abrindo o olho para o que o futebol está oferecendo a ela e ela poder devolver ao futebol através do comprometimento, através das suas atuações, ela também vai ter muitos voos para pegar ainda aí futuramente. Então a gente pode, em breve, esperar uma arbitragem cearense cada vez mais capacitada. Sim. E Enquanto eu estiver na escola lá também, com o apoio da comissão, né, o Paulo tem me dado total apoio, prestígio também para cobrar os árbitros. E isso cobro. Aí tem um Nailton árbitro e tem um Nailton coordenador da escola. Legal. Né? Quem quer me escutar, me escuta. Quem não quer, pode deixar o mas conselho certamente vai escutar passar. você, o Eu trajetório que falo você isso, criou. Caio, porque a gente vê ainda internamente a gente com dificuldades dos clubes, por exemplo, na hora que chega um jogo mais complicado, aí pede árbitro de fora, né? Que eu sei que faz parte de um processo maior, né? Até do respeito com os jogadores respeitarem o árbitro cearense. É totalmente diferente. A gente estava falando de cultura aqui, né? Enfim, eu sei que o assunto é mais abrangente. O buraco é mais embaixo. Mas a capacitação talvez seja o caminho para você minimizar essa gestão. Os clubes gostam também de fazer esse jogo de cena, porque jogam a responsabilidade, caso o árbitro for local, para a federação, a muleta debaixo do braço. Tem muito disso. O próprio Dacildo, que você está falando, que foi citado, o Dacildo apitou no final do Campeonato Cearense, mas teve ano que ele foi apitar Bavi e não apitava Clássico Rei. Sim. Porque queriam um árbitro de fora e aí ele conseguia o próprio fazer Marcelo. E o Marcelo, a gente tá falando de um árbitro de primeira divisão. Eu falo do Dacildo porque ele tá sido aqui e tal, né? Mas o Marcelo é árbitro da federação. E a gente já teve inúmeros casos de árbitros de fora virem aqui em Clássicos Reis, né? E aí, olha, vamos lá, talvez o erro mais crasso em Clássico Rei dos últimos 20 anos foi o Simon. O Simon, e assim, ele pênalti fala do sobre Salles, isso, né? Enfim. Pra fora, eu estou falando de um árbitro de 2 Copas do Mundo, não é de uma não. Exatamente. 2002 e 2006. Um dos maiores árbitros da história. 3 deve estar em 2010 também, Pra gente concluir, né, eu queria fazer a última pergunta aqui. A gente falou de toda essa trajetória, de forma bem resumida, claro, mas você é um jovem, né? Você tem quantos anos? 32. 32, é um jovem. E ainda tem um caminho grande. Se olhar para o Marcelo, você vai ver que tem uma longa trajetória ainda. Copa do Mundo é o grande objetivo ou tem mais coisas assim no teu coração que ainda faltam acontecer? Tem o objetivo maior do árbitro, sim, é uma Copa do Mundo, né? Mas a federação às vezes pergunta, e aí, vai para a Copa do Mundo? Não, estou garantindo meu próximo jogo, como já falei no podcast. O árbitro também é jogo a jogo? É jogo a jogo, é jogo a jogo. E aí eu vou deixando vivenciar as oportunidades que o futebol me dá, né? Como vocês falaram, quem imaginaria eu ir em Alto? Quem imaginaria eu ir em São José del Rei, lá em Minas Gerais, lá no Atlético? Lá no Atlético. Quantas vezes o futebol não me proporcionaria, ou eu iria em Manacapuru, lá no Amazonas. Sensacional. Muitas pessoas falam que Sobral é quente. Manacapuru é vizinho a Sobral, então muito quente. Então, eu acho que é isso, né? Vivenciar cada momento, vivenciar cada oportunidade. Muitos perguntam, vem no meu podcast, vem me dar uma entrevista, já tive mais 2 convites para vocês. Só que eu sou um pouco reservado em relação à entrevista, a podcast. A gente porque batalhou. Para que as pessoas... Siddhartha Duarte é o nome da criança. Porque não é querendo também ser, querendo ser o bambambam da arbitragem. Não, eu sou um assistente como qualquer outro, mas que teve a oportunidade, soube aproveitar e no momento ideal apareceu a oportunidade na FIFA e me deram essa oportunidade. Né? Queria muito que tivesse muitos mais escudos aqui no nosso estado. Porque a gente sabe que a gente passa dentro do campo, a gente sente quando uma arbitragem vem de fora, né? Trabalhei em 3 jogos estaduais, mas com o sentimento que eu estava tirando a oportunidade de alguém daqueles estados. Até postei nas minhas redes sociais a satisfação que era trabalhar nos estados,
porém que eu trocaria as 3 finais para trabalhar na final do meu estado. Bem Eu não legal estava. Porque eu não tô E na essa é uma arbitragem. verdade, né? Porque eu não tô na arbitragem por dinheiro. Me desse um salário mínimo, eu sobreviveria normal. Não tô na arbitragem por dinheiro, não. Nem por prestígio. Muito se fala, é o único FIFA do estado. Não tenho esse ego, esse ego que precisa ser alimentado como único, só, segundo a minha religião, só Jesus Cristo, só Deus. Cara. Por mim, o que o futebol, o que eu puder retribuir para o futebol cearense, eu vou estar fazendo. Seja na base, tem uma final do Sub-20, tem uma final do Sub-17, vou estar lá no campo, colaborando com a arbitragem, auxiliando, orientando os árbitros que estão em crescimento, orientando as equipes, porque muitas das vezes a gente também trabalha palestrando para as equipes que vão à Copinha, as 4 equipes que vão à Copinha, antes delas viajarem, a gente vai nos clubes, e o presidente da federação, o pessoal do marketing, para fazer uma palestra falando sobre as regras do futebol, sobre as orientações que estão sendo passadas para os árbitros em relação à interpretação da regra, para que eles cheguem lá e não tomem um susto ou achar que estão sendo prejudicados. Entendi. Porque muitas das vezes o árbitro se depara com desconhecimento de regras, seja de comissão técnica, seja de jogador. Nelton, obrigado, acho que foi altíssimo nível. E a gente fechou com chave de ouro aí, porque não é à toa. Eu sempre digo isso, não é à toa. Quando a gente vê alguém crescendo, se não for, infelizmente, passando por cima dos outros, como alguns tentam fazer, o trâmite natural é você ir conquistando pelo seu mérito e pela forma humana, como você falou. Então, que bom que a nossa federação hoje tem alguém como você à frente, capacitando, representando a arbitragem cearense e dando a esperança de que é possível a gente construir novos árbitros, novos assistentes desse nível. E quando eu falo nível, não é só o nível específico de jogo, de técnico, né? Não é o nível técnico, é o nível intelectual e de nível de pessoa humana. Isso é, para mim, talvez o ponto que eu mais admiro você hoje, principalmente depois desse papo aqui. Então, que você tenha muito sucesso. Muito obrigado pelo presente, pela lembrança. Vai ser muito útil. Caio, se eu não gostar, amarelo para você. Aí, se foram 2, aí você já sabe, né? Mas hoje você vai ficar só com o amarelo mesmo, viu? Efraim, amarelo ou vermelho? Pelo atraso. Exatamente. Dois programas fora. O Efraim quer direito de resposta. Direito de resposta em outro programa. A comissão de arbitragem vai anular, vai avaliar e vai punir os responsáveis. Né? Essa resenha vai Só ser agradecer o Daído pela paciência. Obrigado. Teve um pequeno atraso na gravação. Mas que foi muito bacana, muito bacana. Não, obrigado. Pra gente, de novo, a gente tem um mantra aqui mesmo, como eu falei na abertura, de sempre manter o nível, né? Um alto nível. E graças a Deus com você também foi nesse padrão. Que a gente tem outras oportunidades aí e a gente vai estar sempre na torcida. Se Deus Valeu? quiser. Obrigado pelo convite, né? Mais uma vez a federação, junto com a Escola de Arbitragem, se coloca à disposição para qualquer dúvida, para qualquer momento como esse. Valeu. Caião? Aí, ó. Acabou. Tá aplicando os cartões. Se você não se inscrever no canal, vermelho pra você, viu? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Obrigado aí por ter chegado até aqui. Você quis fazer isso. Eu tô aqui. Eu vou chegar na redação agora, cala a boca, vermelho. Depende pra quem que você vai fazer isso. Com certeza não vai ser pra nossa chefia. Grande abraço, até a próxima. Valeu, gente.